Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Eu sou a Ângela e nesse vídeo eu vou explicar como que foi o meu voluntariado com Worldpackers nos Países Baixos, vulgo Holanda. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Nessa parte eu vou explicar como que foi a minha experiência, como é que era o trabalho lá no hostel, e na parte 2 daí eu vou vir com todos os valores, o que eu gastei com seguro, com passagem, com a taxa da Worldpackers. Aqui nesse vídeo talvez eu até mostre um pouquinho pra vocês, mas a parte de valores, o que eu gastei no total, eu vou deixar pro final. Eu fiz essa viagem em 2022, e eu fiquei quase 3 meses lá. Na verdade, deu uns 74 dias, mais ou menos, alguma coisa assim. Só que, lógico, em 2022, quando eu fui, o euro tava... Eu peguei ainda alguma coisa de 4 e pouquinho, mas tava para R$ 5 já o euro. Então, tava bem mais barato que agora. Mas ainda assim, os preços em si não mudaram muito. O que mudou é a conversão mesmo, é um fato que a gente que é brasileiro tem que passar, né? Então, a minha viagem começou mesmo em 2019. Foi a primeira vez que eu fui para Europa, eu estava acompanhada. Eu fiquei só 15 dias lá. Era um passeio assim de férias mesmo, né? Conheci França, Bélgica, Holanda e Alemanha. Só que na Holanda, no caso nos Países Baixos, né? Aliás, Holanda é uma região dos Países Baixos, não é o nome do país. E aqui no Brasil eu sei que tem muita gente que acaba confundindo, mas eu vou usar Holanda para facilitar. Então, quando eu fui pra Holanda, eu fiquei só 2 dias na cidade de Tilburgo, só que ainda assim eu já gostei muito da experiência lá. Eu patinei no gelo e tal. Então, assim, eu pisei naquela cidade, eu já sabia que eu queria voltar pra lá de qualquer jeito, sabe? Então, eu voltei pra casa e comecei a analisar, queria me mudar pra fora do país, enfim. E aí eu acabei descobrindo, né, em 2021 a Worldpackers. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei sobre mulheres que viajavam sozinha, porque daí essa viagem eu ia fazer sozinha, né? Na época eu tinha um namorado, né, marido, assim, a gente morava junto, mas ele não ia ir, então a gente combinou de eu ir sozinha. E aí eu comecei a pesquisar e vi que era uma plataforma confiável, que é uma plataforma brasileira, então comecei a montar o meu perfil, né? Você faz tipo um currículo lá, paga a taxa para conseguir falar com os hosts. Então primeiro eu montei o currículo, fiz o meu vídeo de apresentação, é, comecei a salvar alguns trabalhos que eu queria na Holanda, na Alemanha também eu gostei, então eu queria procurar alguma coisa lá também. E foi isso, sabe? Comecei a pesquisar, fui montando ali para ter mais ou menos uma ideia de para onde que eu iria nesse país. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos os planos, porque na época só tinha dois planos. Eram os planos individual e duplo, né? Que você pode ir em dupla também. Então eu acabei pegando individual, só que agora eu vi que eles têm bem mais planos, sabe? Deixa eu só ver que eu não tô achando. Ah, inclusive, esse celular aqui é um celular que eu ganhei quando eu estava no Chile. Tem uma história muito interessante sobre esse celular. Vai sair um vídeo sobre o Chile. Vou tentar postar logo assim. E aí vocês vão entender o que tem esse celular aqui. Então, assim, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto que tá custando, por exemplo, tem o Trip Solo, que é o mais básico, ele tá US$ 47. Aí tem o Pack Solo, que daí é um pouquinho mais completo, já tem mais garantias, né? E tem umas parcerias, tipo, de descontos. E o Pack Solo Plus, que daí ele é mais topzera, assim, sabe? Então, aí eu fiz, né, deu tudo certo. Aí um host entrou em contato comigo, né, um dos que eu tinha solicitado, que eu tinha interesse, que você coloca lá que você tem interesse no trabalho, né. Alguns oferecem, isso eu já esqueci de falar, eles oferecem uma ou 3 refeições, né, ou duas, depende do trabalho que você vai pegar. Tem trabalho no hostel, tem trabalho para ensinar idiomas, tem trabalho para fazer tudo. Tem trabalho em colheita de coisas, colheita de morango, colheita de olivas, por exemplo, na Itália, tem muita coisa. Então você vai escolher aqueles que oferecem coisas que fazem sentido para você e vai escolher a carga de horário de trabalho e folgas, enfim, né? Vocês vão combinar. Então, esse dono desse hostel em Nijmegen, na divisa, Holanda, né? Divisa com a Alemanha ali. Ele tinha me chamado, a gente tinha combinado, eu combinei as datas, fui lá, comprei a passagem na cidade que eu morava, né? E aí a gente combinou e tal, beleza. Só que como era aquele pico de pandemia,
ele teve um surto lá na Holanda, e ele teve que fechar de novo o hostel dele. Então ele me falou: olha, Ângela, me desculpa, mas eu vou ter que fechar o hostel de novo, porque eu acabei de ter gêmeos e eu me preocupo com eles. Eu falei: não, sem problema, sabe? Eu entendo super e tal. Só que eu já tinha comprado a passagem, então eu me puxei assim pra conseguir achar um outro lugar e consegui achar de novo em Tilburgo, que era um hostel que tinha acabado de abrir, era o único hostel na cidade. Então, ou seja, era um sinal pra eu voltar pra lá. Aí mandei a mensagem de manhã, de tarde já tinham me respondido e a gente já tinha combinado, marcamos uma videochamada para conversar melhor e para eles verem o meu inglês também, né? Porque ele exigia inglês. Então a gente conversou e tal, fechou. Falei: olha, eu já tenho as passagens compradas aqui, porque o outro host cancelou. E é essas datas aqui. Ele falou: não, beleza, a gente tem uma vaga para voluntário nesse dia, então pode vir. E fechamos e deu tudo certo. Aí depois eu fui atrás de cartão internacional, chip internacional, seguro viagem. O seguro viagem eu fiz lá na minha cidade, tá? Cartão internacional eu usei o da Wise, não tive problema nenhum com ele. Alguns lugares da Holanda não aceitam Visa, se eu não me engano ele é Visa. Então, daí nesse caso, como eu não tinha outro cartão internacional que fosse Master, aí eu levava dinheiro mesmo, físico. Mas no mais, assim, eu não tive problema. E o chip internacional eu usei da EasySim4U. Foi muito bom, eu peguei ele para 7 dias, que funcionasse em todos os países da Europa, porque se minha escala não funcionasse, eu já ia ter um chip. Aliás, se a minha escala fosse em outro país, que não a Alemanha, porque eu ia fazer uma escala em Frankfurt, já ia funcionar assim que eu chegasse na Europa, botava o chip, tava funcionando, beleza, deu ok. Quando eu cheguei na Holanda, eu troquei ele por um da Vodafone, que era pré-pago, botava 10 euros, usava o mês inteiro ali, tinha internet, foi bem tranquilo também, sabe? Então isso eu já fiz tudo aqui no Brasil mesmo. Como eu morava em Pinhalzinho, eu tinha que ir pra Chapecó pegar o avião, de Chapecó ir pra Guarulhos, onde é que ia sair o meu avião pra Frankfurt. Então eles pediam pra eu chegar um dia antes em São Paulo. Eu não me lembro que horas que era o meu voo, tá? Mas eu tive que chegar um dia antes. Então eu teria que pegar um hotel, né? E o hotel tava muito caro. Eu lembro que tava quase R$ 600 a diária. Eu queria pegar mais próximo do aeroporto possível, pra eu não, né? Porque eu tava com mala e tal e não queria perder tempo. Sabia que o trânsito lá era meio caótico, né? Então eu peguei o lounge, o Urban Lounge, dentro do aeroporto. Você paga por um ticket, assim, que você pode estar usando, e ele é completo. Ele tem umas comidinhas, sabe? Tem um espaço bem legal, tem um lugar para tomar banho, o banheiro completinho. Aí você solicita ali, mas ó, horário tal, eu quero tomar um banho e tal. Aí eles tinham os amenities, emprestavam toalha, tudo assim, ó. Foi muito bom, bem legal ficar ali. Eu comprei 2 vouchers de 12 horas, né, pra fechar as 24 horas, aí tinha as comidinhas, ficava perto do Subway, ficava perto do posto policial ali em Guarulhos, ali no aeroporto, né, de Guarulhos. Então foi uma experiência bem legal. Se você não tem acesso às salas VIPs por causa de cartão, enfim, pega o Urban Lounge, que eu aconselho, é muito legal, sabe? Valeu super a pena. Inclusive, lá no Urban Lounge, eu fiz amizade com uma brasileira que tava voltando para os Estados Unidos, que a família dela tá morando lá. E eu chorava muito, sabe? Ela percebeu que eu chorava muito, porque era uma coisa assim que eu tava tão feliz, mas ao mesmo tempo com tanto medo, sabe? Era tudo muito novo, eu fazendo uma viagem sozinha, eu nunca fiz uma viagem desse tamanho sozinha. Então ela me ajudou muito, sabe? E foi bem legal, assim, ter conhecido ela. Eu fui com a Lufthansa e voltei com a Swiss. Gente, assim, ó, maravilhoso. Eu não lembro qual que era o modelo do avião, mas ele tinha 2 andares. Assim, ó, o pessoal ali, a tripulação era muito educado, sabe? Muito legais eles. Eu acho que eles eram alemães, porque eu vi eles conversando só em alemão, daí eles falavam em inglês com a gente. Foi muito legal. Aí eu sentei numa poltrona, assim, perto da janela, né? Tinha uma moça aqui, eu e mais uma outra moça aqui. Inclusive, eu fiz amizade com essa que tava sentada aqui do meu lado. E ela tava, na época, morando em Londres, não sei se ela ainda tá agora, né, brasileira. Então a gente conversou muito no voo. A comida do avião eu pedi vegetariana, né, eu pedi, eu acho que uma semana antes do voo, eu pedi vegetariana porque eu não como carne. A comida muito boa, bem temperadinha. Assim, ó, eu quase não conseguia comer tudo porque vinha uma porção grande das coisas. O tempo todo eles ficavam... Meu gato subiu aqui. O tempo todo eles ficavam dando chocolatinho suíço pra nós, assim, ó, foi genial, sabe? Tinha espaço pras pernas também, porque era a primeira fileira antes da classe executiva, então tinha um espaço bem legal ali pras pernas, sabe? Foi um voo muito confortável, não tenho do que reclamar, foi muito bom. Na imigração, cheguei lá na Alemanha e tal,
não teve problema nenhum. Se eu não me engano, eles só me perguntaram quando que eu ia voltar. Eu falei que dali 3 meses. E eles, ok, carimbaram meu passaporte, passei, não tive problema nenhum. Cheguei lá, comprei um suquinho, esperei dar o tempo da minha escala pra ir pra Amsterdã, né? Aí, lá do Schiphol, acho que é assim que fala, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade em falar holandês. Eu peguei um trem direto pro centro lá de Amsterdã e me hospedei no Hotel Nadia, um hotel bem diferentão, assim, foi uma experiência bem interessante, tipo, é um hotel bem antigo, sabe? Tanto que pra você acessar ele não tem um elevador, alguma coisa, é uma escadinha assim meio torta e ela é bem estreitinha, só passa uma pessoa ali, entendeu? Se tem alguém descendo lá, tipo, um tem que esperar o outro pra subir, enfim. É bem estreito, mas assim, foi bem legal também, os recepcionistas bem legais, café da manhã incluso, eu reservei pelo Booking, era num lugar bem legal ali da cidade, sabe, perto de uma praça, assim, grandona, tinha mercado ali perto, tinha um canal do lado, que daí de manhã eu levantei cedinho e fui dar uma caminhada, né, foi bem legal, assim, o café da manhã tinha um croissant maravilhoso, geleia de uva, geleia de morango, geleia de sei lá o que, tinha Nutella, eles adoram Nutella, eles adoram pasta de amendoim, então tinha só coisa boa lá no café da manhã. Aí fiquei ali no hotel, né, durante essa noite, fiquei uma noite lá apenas pra me localizar, assim, para entender o que estava acontecendo, que eu estava em outro país, entendeu? Que eu ia trabalhar ali, que eu ia fazer umas coisas. Foi bem interessante, assim, a experiência. Também dei mais uma choradinha, né? De medo, assim, de receio do que fosse acontecer. Mas enfim, deu tudo certo. No dia seguinte levantei cedo, dei uma caminhada por ali, tinha um sol, mas estava bem frio. Eu fui, era finalzinho de março. Então tava assim um tempo bem legal pra sair. Saí, fui nos canais ali, tirei umas fotinhas e tal. E aí depois eu peguei, eu acho que foi antes do meio-dia isso, eu peguei o trem pra ir pra Tilburgo, dava umas 2 horas, né, de viagem. Peguei o trem, fui tranquilamente. Cheguei na estação de Tilburgo, o hostel era na rua assim da entrada ali da estação, então só peguei minha mala e fui reto. Cheguei lá, daí tinha uma recepcionista e a dona do hostel, a Marion, e me receberam super bem, já me acomodaram lá no quarto. O quarto era compartilhado, ia ficar eu e mais 5 voluntários, né? E me mostraram, já foram me mostrando o hostel, como é que era, os trabalhos, a máquina do café lá do bar, entendeu? Já foram me apresentando tudo, onde é que ficavam as roupas de cama e tal, foi bem legal. Me deram uniforme também, né? Mostraram, a gente tinha uma cozinha só para os voluntários, aí tinha máquina de lavar, máquina de secar roupa, tinha todas as panelas e tal, sabe? Eles até deixavam algumas coisinhas pra nós já, tipo macarrão, arroz, óleo, essas coisas pra gente não ter que comprar. E eles também davam pra gente, era opcional, né? Porque é trabalho voluntário, então eles não têm obrigação de te pagar, mas eles nos pagavam 15 euros por semana. Então toda sexta ou sábado eles nos davam dinheiro pra gente ir no mercado, comprava as coisas e trazia a notinha pra eles, né? Que tinha gastado ali. E assim, era muito. Nossa, eu comprava muita coisa com 15 euros, sabe? Até eu acho que tem um videozinho sobre isso, eu vou tentar botar aqui do lado esses videozinhos. E eu comprava muita coisa, então assim, eu digo que o tempo que eu passei lá, eu me alimentei muito bem. E o hostel, ele também dava o almoço pra nós, então, tipo assim, terminava o café da manhã, quem terminou o café da manhã, que trabalhou, né, nessa parte, aí já deixava tudo pronto pro almoço, aí todos os voluntários e staff ali do hostel, a gente almoçava todo mundo junto, às vezes vinha, né, a dona e o dono do hostel e almoçava ali junto com a gente, era bem legal, assim, um negócio, um momento bem divertido, que todo mundo se reunia. Aí o meu trabalho, ele era 5 horas por dia e eu tinha 2 folgas por semana, então era bem tranquilo. Daí a gente intercalava, então tinha dias que eu trabalhava no bar à noite, tinha dias que eu trabalhava no café da manhã e tinha dias que eu trabalhava na limpeza. A maior parte era na limpeza, porque como o hostel estava sempre bem lotado, às vezes eles deixavam o pessoal da recepção dar uma mão no bar, porque ou então os voluntários que estavam lá mais tempo que eles meio que contrataram, sabe? Porque tinha dessa também. O pessoal às vezes vinha voluntariar, gostava da cidade, queria morar lá, e eles meio que contratavam por um tempo essas pessoas, sabe? Então isso eu achava bem legal, eles ficavam num quarto separado, esses internos aí, e daí eles ficavam mais no bar e no café da manhã, porque eles tinham mais experiência, vamos dizer, né? Então a gente normalmente ficava mais na limpeza.
mas era bem tranquilo, assim, a limpeza deles é totalmente diferente da nossa, era rápido, os recepcionistas ajudavam também, ajudando a bater na porta, que você tem que bater na porta, entendeu? Ó, meu filho, é 11 horas, tá na hora de você estar no pé, tipo, era bem assim. A pessoa não saía, tipo, era quarto compartilhado, né, hostel, então, tem uma pessoa que tá ainda lá dormindo, mas ela tem que fazer check-out. Eles batiam check-out, tipo, era um negócio muito louco, sabe? Tipo, não tinha filtro nenhum, tá na hora de você ir, tem que vazar. E até porque tinha já outro grupo chegando, o hostel tava muito movimentado. E nos meus dias de folga eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu quisesse ficar dormindo o dia inteiro, eu podia. Se eu quisesse sair pra ir pra outra cidade, eu podia. Eles emprestavam as bikes do hostel pra nós, então às vezes eu pegava a bike pra dar uma volta. Fui no Keukenhof, que é o campo lá de tulipas e tal, que eles é um jardim gigantesco, vários tipos de flores diferentes, assim, muito lindo. Então eu consegui aproveitar bastante, assim, na minha folga, sabe? E os donos do hostel também, eles eram muito legais. Tipo assim, eles eram muito parceiros nas festas que tinha, porque também eu cheguei lá, já teve o carnaval deles, né? Que eles têm um carnaval também. E logo depois teve o Dia do Rei, que também eles têm o Dia do Rei deles. E eles fazem, tipo, uma festança na rua. Então, eles sempre muito alegres, sabe? Muito parceiros. Eles levavam a gente pra jantar na casa deles. Eles levavam a gente para fazer o supping, que eu não lembro como é que se diz o nome daquilo aqui no Brasil, mas é uma prancha inflável que você fica em pé em cima dela com um remo. Então o hostel tinha isso, eles alugavam para os hóspedes, mas a gente podia pegar emprestado. Se ninguém tava usando, a gente podia pegar emprestado. Eles levavam a gente lá no canal, largava lá e a gente fazia o negócio e depois, a gente terminou aqui, vem buscar. E eles vinham buscar a gente, sabe? Era super legal, pagavam sorvete, davam presente. Nossa, era muito legal, sabe? Muito, não, nossa, não tenho do que reclamar com eles. Assim, foi uma experiência muito boa e até hoje eu tenho contato com todo mundo que tava comigo lá no hostel. Inclusive, teve um dia que tava só, porque daí eu cheguei lá e foi tendo trocas de voluntários. Então o pessoal ia chegando e ia indo, né? Alguns ficavam mais, alguns ficavam menos. E teve uma época que tava só eu e mais três meninas, se eu não me engano, duas ou três meninas lá no hostel. Então, e veio muitos grupos assim de outros países para se hospedar lá. Então a gente teve muito serviço, a gente trabalhou pra caramba, sabe? E eles nos recompensaram por isso, eles agradeceram e tal, e ainda nos deram dinheiro a mais. Tipo, nos deram, eu não lembro exatamente, mas foi uma quantia bem alta, eu acho que foi tipo uns 250 euros pra gente sair e fazer o que quisesse. Então a gente foi jantar, nós tava em quatro. A gente foi jantar, sobrou dinheiro, depois a gente queria ir no mercado, mas já tava fechado, então a gente foi numa conveniência, nós compramos um monte de porcaria, chocolate, salgadinho e tal, pra cada uma. E ainda sobrou um pouco de dinheiro que daí depois a gente usou pra comprar o almoço do dia seguinte. Então pensa, nós em quatro pessoas, com 250 reais, a gente comeu muito, a gente bebeu e tal. Inclusive, toda vez que você terminava o seu shift, né, o seu trabalho ali do dia, você tinha direito a tomar duas cervejas. Nem sempre eu tomava, mas eles tinham disponível. E às vezes a gente tomava um pouquinho mais, sabe como é que é? Enfim, né? Tipo assim, eram benefícios que tinha ali. O pessoal era muito gente boa, mas a gente tentava seguir a regra, sabe? E como eu disse, né, eu compartilhava o quarto com mais 5 voluntários, então a gente era em 6 no total, né? Assim, às vezes, dependendo do voluntário, né? Tinha uns que eram mais organizados, alguns que eram mais bagunceiros, mas isso era uma coisa que não tinha o que fazer, sabe? Mas a gente ainda conseguia viver bem, assim, a gente não tinha intriga, era todo mundo muito parceiro, todo mundo muito amigo, a gente respeitava o espaço um do outro, a gente se ajudava quando tinha que se ajudar, sabe? Então isso foi muito legal. E o pessoal do hostel, assim, eles confiavam bastante na gente, a gente se dava muito bem, sabe? A experiência que eu tive com eles foi maravilhosa, sabe? Eu não tenho do que reclamar. Inclusive no vídeo anterior, ali no primeiro vídeo que eu postei, eu falei que eu tive uns problemas na viagem, mas não foi problemas com eles. Foi problema pessoal, familiar, que acabou me afetando um pouquinho lá. Eu não consegui aproveitar 100% a minha viagem, mas assim, a estadia lá no hostel, o trabalho e tudo, eu não tenho do que reclamar, sabe? Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu adorei essa ideia da Worldpacker, sabe? Inclusive, eu conheci alguns das pessoas que voluntariaram lá no hostel e acabaram ficando na cidade para morar. Às vezes eles vinham no hostel para visitar e daí a gente fazia amizade. Então, assim, foi uma experiência muito massa. Eu aprendi muito com eles, melhorei muito meu inglês com isso, sabe? Então, eu aconselho muito a fazer o Worldpackers. Dê uma pesquisada, sabe? Selecione bem os hosts ali, procura o trabalho que você quer. Mas assim, ó,
eu posso dizer que eu economizei muito com essa viagem e ao mesmo tempo eu aprendi muito e fiz muitas amizades. E assim, ó, quando você tá num país totalmente diferente, da cultura diferente, do idioma diferente, você se sente muito perdido. E quando você encontra outras pessoas que estão nessa situação, vocês fazem uma amizade que não tem como explicar, sabe? Tipo assim, a gente era muito unido pra alguém que se conheceu, sei lá, ficou junto ali por, sei lá, 3 meses, às vezes menos, que o pessoal às vezes já tava lá e tal, né? Depois ia embora, ou vinha outra pessoa, eu fui embora. Ainda assim, a gente teve uma amizade tão forte por causa dessa mudança na nossa rotina, que até hoje a gente se fala, sabe, no Instagram, no WhatsApp, e eu tenho plano de voltar pra lá sim, e o pessoal quer combinar que eu volte pra lá pra gente se encontrar. Alguns não estão mais em Tilburgo, mas iriam pra lá pra me ver, enfim. É muito legal, assim, essa experiência que você tem com outras pessoas, sabe? É diferente, é diferente. É diferente e eu aconselho muito que vocês usem o Worldpackers para fazer esse passeio. Então, assim, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu não quero que ele fique muito comprido. Então, como eu falei na parte 2, eu vou vir com um pouco mais assim de informação sobre o trabalho e sobre os meus gastos, para vocês terem uma ideia, né, para mais ou menos entender como é que funciona, o que você precisa para estar se voluntariando na Worldpackers. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se tem alguma dúvida que vocês têm e querem que eu traga já no próximo vídeo também, tá? Comentem se vocês já fizeram algum voluntariado com o Worldpackers e como que foi. Deixa um comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal, que isso também me ajuda e também ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e poder passar para outras pessoas verem também. Muito obrigada de novo e até a próxima. Tchauzinho!